No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco aqui no estúdio, o líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, que é médico. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia. A todos de Guarulhos, um bom dia. Bom, vereador, o senhor foi citado semana passada pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Rogério Oliveira. Ele disse que o senhor é o comandante informal da Secretaria de Saúde. O senhor quer reagir a isso, né? Bom, primeiro que eu sou bem citado, né? Bom, não sou bem citado. Bom, a colocação do Rogério, eu tenho um grande respeito pelo Rogério, mas é infeliz, né? Fazer essa colocação, na minha interpretação, um pouco desrespeitosa com a minha pessoa e com a secretária. Claro, eu tenho algumas ações, independente de ser vereador, eu sou líder do governo na Câmara, e o Guti, até pela relação próxima que nós temos, me chama para várias ações. Eu sou médico na cidade, já há mais de 30 anos, é natural que eu também sou chamado a opinar em algumas situações de saúde. E às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. Eu acho isso desrespeitoso, não é verdadeiro. Temos hoje a secretária Ana Cristina, que na minha avaliação é uma pessoa extremamente competente para o cargo. E obviamente que a minha participação na Secretaria da Saúde ou outra secretaria é natural pela função que eu exerço no governo. Agora, vereador Carneiro, o Conselho Municipal de Saúde, o Rogério Oliveira, disse que a secretária chega para trabalhar somente ao meio-dia e que ela às vezes ou atende em Arujá como pediatra. Bom, primeiro que não é verdadeira a colocação. O Rogério chegou a dizer que a secretária todos os dias chega meio-dia. Eu já participei de várias reuniões, 7 horas da manhã, com o prefeito, com a secretária. Sei que às quartas-feiras ela participa, se não me engano, do Condemate. Tem outras atividades que não são específicas da secretaria. Agora, essa colocação, Pedro, eu vou te afirmar, ela não é verdadeira. Acho até outro fato desrespeitoso e fico muito chateado e triste, vindo do presidente do Conselho Municipal de Saúde, fazer essa colocação. Parece até um jogo mais político do que outra coisa. Aqui eu tenho a obrigação, sim, de defender a secretária por uma coisa que ela foi julgada e não ser verdadeira. E a questão de atender como pediatra em Arujá? Eu não posso responder por ela, em que hora que ela atende. O fato de ser secretário não te impede você, se for médico, ter um horário sendo compatível com a atividade que ela exerce. Então, se ela tem ou não tem consultório, o que eu posso dizer é que ela se dedica o tempo todo à cidade de Guarulhos como secretária. Ela é secretária em todo o horário dela, horário comercial, e muito mais do que isso. Muitas vezes em reuniões intermináveis até 10 horas da noite, reuniões logo de manhã, sábado e domingo visitando unidades básicas de saúde nesse programa que, quando se abre as unidades no final de semana. Eu acho que da forma que foi julgada foi de uma forma pejorativa, muito injusta com a secretária. Virgílio Rocha. A minha primeira pergunta é também sobre saúde. Sobre os postos de saúde, né? O representante do Conselho Municipal veio aqui e disse que, pela lei, todas as unidades deveriam estar abertas aos sábados, né, para atender a população. E a Prefeitura tem aberto 2 ou 3, né, atualmente. Não, e aproveitando... Não, completo. E pela lei, o que você acha dessa ideia do presidente de estender o funcionamento de postos de saúde até as 22 horas? Ele colocou de uma forma infeliz e ele mais uma vez demonstra desconhecimento. Primeiro, o programa de governo do Guti, e eu já tinha comentado isso, se não me engano, até com o Pedro sobre isso. Do ponto de vista da saúde, eu e o ex-vereador Zé Mário, colega médico, nós elaboramos a parte de saúde do programa de governo do Guti quando nós apresentamos isso na campanha. E um dos itens que nós colocamos, inclusive foi uma sugestão nossa, minha e do Dr. Zé Mário, que as unidades básicas de saúde pudessem abrir aos sábados, e nós colocamos ainda uma possibilidade de abrir no terceiro turno, das 17 às 21 horas. É uma boa ideia. Para quê? Porque como não existe dinheiro para fazer novas unidades,
A ideia é otimizar as unidades que já existem e com isso você aumentar o atendimento. Claro que isso não foi implementado como um todo por problema orçamentário. Existe uma lei do Alexandre Dentista. A lei do Alexandre Dentista, ela é uma lei autorizativa. Olha, eu autorizo o executivo a abrir as unidades aos sábados. Essa é a lei. Então, o que foi colocado, ele foi distorcido da realidade. Ô Carneiro, te autoriza a comprar uma BMW nova, né? Fica à vontade. Bom, obrigado. Podia me arrumar dinheiro também. Eu fico louco com esse tipo de lei inócua, para não dizer outra coisa, né? Autoriza. Não precisa o executivo não precisa de autorização, não, para essas coisas. Né? Bom, agora está no programa de governo, é só pegar lá no programa de governo. A nossa proposta é abrir aos sábados todas e esse terceiro horário. Agora precisa de verba para isso. Eu não sei, eu falei, foi uma boa ideia abrir as UBSs aos sábados. Foi uma boa ideia. E também acho uma boa ideia, se possível, ampliar o horário de atendimento. Hein? Bom, e essa manchete aqui, vereador Carneiro? Sem receber salários médicos, o Hospital Estela Maris ameaçam greve. De novo, né? Já perdi a conta. De quantas ameaças? Bom, o histórico do Estela Maris também, isso já vem de longo prazo, né, Pedro? No outro mandato que eu tive, 8 anos atrás, foi um tema que houve uma grande discussão, também com o meu colega médico e ex-vereador Zé Mário, e na época que ele foi, que pilotou muito a investigação do que aconteceu com Estela Maris lá atrás. Eu me lembro, inclusive, que o governo do estado veio aqui e fez entrou com uma verba de 10 milhões, mas a prefeitura... Na época, eu me lembro que essa dívida era em torno de 50, 60 milhões, entre impostos e tomadores e prestadores de serviço e médicos. E na época eu falei, olha, a minha opinião, isso vai enxugar gelo. Vai enxugar gelo, isso não vai dar em nada, porque você tem essa situação e tem um déficit mensal que vai se acumulando. Eu me lembro perfeitamente que eu cheguei a me posicionar na tribuna, que a saída para o Estela Maris, hospital onde eu cheguei nessa cidade há 33 anos atrás, e foi minha porta de entrada em Guarulhos, foi o Hospital Estela Maris. Tenho um maior carinho pelo hospital, mas que para mim é a coisa mais viável que teria. Naquela época eu me posicionei que seria uma intervenção do Estado. Porque realmente, da forma que está, vai mais uma vez enxugar gelo. Olha, precisa de tanto, precisa de... Da forma que está, com a dívida que está, essa é a minha opinião. Engraçado que eu vejo, eu me lembro que o vereador José Mário criticava o CNPJ único, não é isso? CNPJ único, em que foi misturado todo o dinheiro do hospital com outras... Da Irmandade. Da Irmandade, com creche, com centro de tratamento de idoso, aquela coisa toda. E deu no que deu. E agora, o que fazer? Tudo que você coloca, ainda do déficit mensal, tem uma dívida muito grande passada. Então é muito difícil. Mas o que me causa estranheza, vereador Carneiro, é que eu vejo representantes da Igreja Católica vão na Câmara pressionar os vereadores por mais saúde. Bom, você falou num tema bem importante com relação à parte da igreja. Eu vou até aproveitar. Ontem eu com o pessoal da saúde, da Secretaria da Saúde, e um assessor meu, que também tem uma ligação com a Igreja Católica, nós fomos visitar o bispo ontem. E nós fizemos uma colocação, falamos de toda a situação. Eu acho que é dever de quem ocupa cargo público de prestar esclarecimentos, inclusive da Igreja Católica, onde também há uma formação de opinião. Mas a nossa preocupação maior é o nível de agressividade. Vivemos hoje numa sociedade extremamente agressiva. É você abrir aí o seu Facebook e ver de que forma as pessoas se postam, criticando este ou aquele, né, ou o prefeito, ou o vereador, ou a secretária, mas de uma forma agressiva, chamando de canalha, chamando de moleque. Então, me preocupa e nos preocupa, tem que nos preocupar todos nós, enquanto sociedade, o nível de agressividade. E muitas pessoas se dizem da igreja. Olha, eu sou da igreja e o senhor é um canalha. Peraí. Então, fomos posicionar isso, inclusive ao bispo, até porque tem gente que, para falar
fazer esse tipo de colocação, se diz primeiro da igreja como se fosse um passaporte, tá? E que ele pudesse falar tudo e fazer julgamentos agressivos. Colocamos isso para o bispo. Eu acho que foi um posicionamento que a gente deveria ter feito já há algum tempo. A nossa preocupação, eu acho que diferenças existem, pensamentos ideológicos existem, divergências políticas existem, agora precisa ter respeito. Partir para a agressividade da forma que está sendo realmente é lamentável. Já tivemos a Inquisição, né, no passado. Fala, Virgínia. Temos participação de ouvintes e perguntas inevitáveis também sobre saúde, para o Carneiro. Bom dia, vocês poderiam fazer uma matéria na UBS Sítio dos Morros, no Cocaia? Péssimo atendimento, falta de material de exames. Estou gestante, descobri em fevereiro e ainda não consegui passar no médico por esse posto. Os moradores têm que madrugar na fila para marcar consulta. Sítio dos Morros. Compromisso desse vereador, presidente da Comissão de Higiene e Saúde do Legislativo, de fazer uma visita no Sítio dos Morros. A nossa comissão lá de Higiene e Saúde, estamos visitando os próprios da Prefeitura, vocês sabem a respeito disso. Já visitamos o hospital, a Policlínica Paravente, o UBS Vila Fátima. Me comprometo já em visitar, colocar na agenda uma próxima visita no Sítio dos Morros. E ainda o Gil Marcos, da UBS Marinópolis, presidente Dutra. Presidente Dutra, conheço muito bem. Então, sem fraldas e medicamentos há mais de 6 meses. A situação de fraldas foi agora recentemente resolvido, né, com compra. Compra emergencial? Justamente. Vereador, o senhor ainda defende a intervenção do Estela Maris? Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento, Pedro. Muitas vezes, quando você tem um posicionamento, acredito que maduro, mais firme, e às vezes as pessoas não querem ouvir isso, né? Eu defendo, eu não vejo alternativa financeira para o Estela Maris. Eu tenho um maior carinho, realmente, tem colegas meus, inclusive, o meu ex-chefe, que quando eu passei por lá, mais de 30 anos, hoje retornou ao Estela Maris, o Dr. Braga está lá lutando, eu converso muito com ele a respeito da situação de lá, mas eu, sinceramente, eu não vejo uma saída do ponto de vista financeiro. O que se faz sem dinheiro? O que se faz em saúde sem dinheiro? Fala-se muito da gestão de saúde. O problema que nós vivemos, não só em Guarulhos, mas no país, é muito mais um problema orçamentário do que de gestão. Essa é a minha interpretação. Saúde é muito cara. E o problema da saúde não é apenas a saúde pública. A saúde privada também tem problemas. Sim. Né? E o problema é orçamentário. Né? Agora, vereadora, essa intervenção seria somente pelo governo do Estado ou seria possível pela Prefeitura? Eu acho que a Prefeitura não tem perna para isso. Quando a gente fala, né, faz essa analogia aí, não tem perna, não tem grana, não tem dinheiro, não tem condições para assumir. O Estado, sim. Eu me lembro perfeitamente, na época, o ex-governador Geraldo Alckmin, médico, né, colega médico, na época, eu cheguei a me posicionar. Eu falei, olha, nós vamos resolver o problema do Estela durante alguns anos. Lá na frente, o problema vai continuar, porque a minha interpretação é que a gente estava enxugando gelo. O que está acontecendo nada mais é do que todo aquele histórico que o Zé Mário defendia lá, nós fomos acompanhar com ele toda essa situação, a não ser que apareça alguém que coloque 100 milhões de reais lá no Estela e resolva todos os problemas. Como não existe, concordo. É um belíssimo equipamento, faz falta para a cidade, mas não adianta administrar ilusões. Isso é administrar ilusão. Não vira. Eu me lembro também que aquele hospital JJM, Jesus José Maria, também vivia de chapéu na mão da Prefeitura, parou com isso, né? Parou. Hoje, só que tem uma realidade diferente, né? Ele é muito bem administrado, né? O dinheiro lá, ele foi bem administrado. O que nós temos do Estela é o resquício daquele erro administrativo financeiro lá de trás. E isso vem se perpetuando através dos anos.
diferente do JJ, que presta inclusive um excepcional serviço. Ok. Fala, Tem uma pergunta aqui sobre as carretas da saúde. Vão acontecer? Vamos ver. Boa pergunta. Carretas da saúde. Deve acontecer, sim, né? E aí foi feito aqui uma colocação. E quando eu falo conselho, Pedro, eu preciso fazer uma correção. Olha, o conselho... Não é todo o conselho. Não é todo. A maioria. Eu vejo lá no conselho pessoas comprometidas, pessoas sérias, preocupadas com a saúde. Mas eu faço essa crítica que existe um grupinho que parece que joga no quanto pior, melhor. Existe um grupinho ideológico, eu não tenho problema, eu tenho absoluta certeza com relação a isso, e toda vez que você faz essa colocação, acho dura, né? Você fala, olha, estão querendo politizar uma situação, e aí se vitimizam. Fala que você está sendo muito duro. É aquela história de... Você joga xadrez? Muito. E com pombo, já jogou alguma vez? Já jogou xadrez com pombo? Não dá para jogar xadrez com pombo, né? Ele faz tudo no tabuleiro e sai com o peito estufado, né? Não é assim que acontece? O conselho está aparelhado, vereador? Hoje eu entendo porque o PT, durante a administração, e eu posso falar principalmente dos 8 anos do Almeida, porque se aparelhou o conselho. Hoje eu entendo. Porque que um secretário da saúde conseguiu ficar 8 anos num tema extremamente complexo, com sérias dificuldades, foi aparelhado, sim. Mas o Rogério disse que o último ano do Derman ele rejeitou as contas, né? Ah, o último ano? Entendi, está bem entendido. Então, olha, não tenho nada contra ninguém, eu acho que a gente precisa abrir um diálogo. O conselho tem a sua importância, sim, tem muita importância, mas... tem gente que quer ser candidato, tem outros que acham que vai ganhar, vai resolver o problema da saúde no grito. Ninguém resolve o problema da saúde no grito. Eu acho que todos aqueles que estão preocupados com a saúde pública do país e querem ajudar, e lá no conselho todos são voluntários, né? E volto aqui a dizer, a grande maioria dos conselheiros são pessoas sérias, comprometidas, mas infelizmente... tem um grupo que destoa. Eu vou dar razão ao vereador Carneiro nessa questão. Há falsos ativistas de saúde por aí, gritando, fazendo lives nas redes sociais. Eles querem ser candidatos a vereador, viu? Então, fiquem espertos. Bom, vereador, e a AME de Guarulhos? Cadê a AME? Nós precisamos falar com o governo do estado, né? Porque isso foi realmente comprometido, do governo ao governo Guti, lá com o Márcio França. Antes, né? Antes. Já havia uma conversa, né? Uma conversa lá antes com o Roberto, fez na época ainda do Alckmin. Isso. Mas claro que a coisa, ela tomou mais corpo na gestão do Márcio França. Parece que o governo quis dar um pouquinho para trás nessa história, mas a Secretaria da Saúde ela tem feito reuniões lá no governo para que aquilo que foi prometido do ponto de vista do governo do estado, não da pessoa do Márcio França, é uma coisa institucional, né? Republicana, que seja cumprido. Nós estamos fazendo a nossa parte. E o PA Paraíso, a UPA Paraíso? Felizmente, né? Felizmente as obras começaram. Tínhamos um PA deteriorado do ponto de vista da estrutura física. Eu trabalhei lá naquele PA muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, também cheguei a fazer plantão lá. Tem uma importância muito grande, sofremos muito, a população sofreu muito com a ausência do PA Paraíso durante esse período. Politicamente também o governo Guti acaba sofrendo porque a população cobra, está no seu direito de cobrança. Mas eu acredito que a gente vai ter aí, todo esse sofrimento, a gente vai ter uma bela notícia pela frente dessa UPA 3, com plantão de ortopedia, de pediatria, de clínica médica e de odontologia. Aleluia. 24 horas. Eu acho que para uma região daquela merece realmente uma UPA desse porte. Vereador, para não dizer que só falamos sobre saúde, o que o senhor pode nos informar sobre essa visita
no aterro sanitário dos vereadores no Cabo Eu Sul? acho que ele não participou, né, vereador? Eu não participei, mas é função do líder do governo de conversar com todos os vereadores, saber o que está acontecendo nas comissões. Conversaram comigo, inclusive o pessoal da Comissão de Meio Ambiente. Participei de reunião com a comissão, com vereadores, com a explanação dos técnicos na prefeitura. E eles achavam que eles deviam uma explicação, inclusive, para a sociedade, de ir pessoalmente no local, vistoriar. Acho que isso é função do vereador, é natural, mas que a prefeitura tomou toda os posicionamentos que deveriam ser tomados. Agora, não pode mexer sem ter uma definição da parte técnica, da perícia. Com todo respeito aos vereadores que foram lá, nem sei quem são os vereadores, mas com qual expertise? Eu também não me acho qualificado. Vou lá, olho e qual é a minha conclusão? O achismo é complicado, né? Mas o vereador, ele tem, dentro da sua assessoria, eu tenho uma assessoria, Pedro, extremamente técnica. Quando eventualmente eu quero discutir um tema que eventualmente eu não tenho a pessoa na assessoria, eu vou atrás. Você engenheiro ambiental, o senhor não tem? Não tenho. Ninguém tem. Não tenho, mas eu não preciso ser médico para ser vereador e discutir sobre saúde. Tá certo? Então eu acho que... Mas no caso do aterro ali é muito técnico, precisa de um laudo. Ele é muito técnico, sem dúvida. A pergunta é, cadê o laudo? Eu não vi esse laudo até hoje. 90 dias depois, sei lá, mais de 90 dias. Agora você há de convir comigo que a prefeitura não pode chegar lá fazendo obra se você não tem um laudo, né? Um laudo pericial. Você mexeu, você vai... Mas a Secretaria de Meio Ambiente tem engenheiro ambiental. Isso que me causa estranheza. Mas pela própria colocação do secretário, você tem que ter um laudo de um terceiro. De um perito, né? Um perito, né? Um laudo pericial. Né? Concordo. Obrigado, vereador Carneiro. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo espaço, Pedro. E deixar claro que essa situação com relação ao Conselho, essas discussões que tiveram, reconheço no Conselho a importância dele. Eu acho que a gente precisa parar de discutir algumas picuinhas e coisas de pessoas que querem ser candidatas. A eleição é daqui um ano, quase um ano e meio ainda. Tem muita coisa para fazer, vamos discutir a saúde da cidade. Eu conclamo isso a todos conselheiros. 7h38, vamos a um rápido intervalo. Em seguida aqui no estúdio, o polêmico ex-vereador Alemão. 2 minutos.